Está escrito na Bíblia que a questão de homem se deitar com o homem, segundo Levíticos, é errado. Queria saber do senhor se de fato isso é verdade. Qual é a sua opinião? Pergunta apertada, querido. Geralmente, quando se ouve dizer que quando um homem se deita com outro homem, comete abominação, nós temos a sensação de que isso é algo nojento diante do Senhor e que o Senhor está tratando de algo muito imoral e que de fato Ele não aceita de forma alguma. Mas existem duas situações que nós precisamos considerar nesses dois textos de Levítico, que é o livro que você está citando. Em Levítico capítulo 18, no versículo 22, a Bíblia diz assim: não te deitarás com um homem como se deita com uma mulher, é uma abominação. E também em Levítico capítulo 20, no versículo 13, a Bíblia diz assim: o homem que se deita com outro homem como se fosse uma mulher, ambos cometeram uma abominação, deverão morrer e o seu sangue cairá sobre eles. O contexto de Levítico, meu querido, é uma jornada entre o Egito e Canaã. E nós sabemos que Deus entrega diversas leis para um povo que acabara de sair de uma terra de prostituição cultual, de uma terra de bastante idolatria, e está indo para uma outra terra que age da mesma forma, cultuando outros deuses, com prostituição cultual, com deuses de fertilidade. E nós vamos entender que logo no início do capítulo 18 de Levítico, a Bíblia diz assim: o Senhor está dizendo, eu não quero que vocês se comportem como os povos do Egito, onde vocês viveram, e também não quero que vocês se comportem da mesma forma que os cananitas, em Canaã, para onde eu estou levando vocês. E o Senhor traz uma vasta lista de formas de relacionamentos que Ele não deseja que seja praticado em seus cultos. Nós vamos ver aqui algo chamado hierodulia cananeia, que é a prostituição cultual de Canaã, onde muitos deuses eram cultuados, deuses que eram cultuados com sexo, deuses de fertilidade, deuses onde homens e mulheres iam juntos a seus templos oferecerem algo para esses deuses em troca de filhos, porque não podia ter. E nós vamos ver que, curiosamente, o Senhor inicia o seu diálogo com Israel dizendo: não seguireis os estatutos de Canaã, mas praticareis as minhas normas e guardareis os meus estatutos, e por eles vos conduzireis. Eu sou o Senhor vosso Deus. Em todas as vezes que a Bíblia diz que Deus se pronuncia dessa forma, dizendo eu sou o Senhor vosso Deus, Ele vai em seguida, ou naquele mesmo texto, falar contra a idolatria. Observe você que nenhuma igreja hoje na atualidade, aliás, eu não me lembro de nenhuma igreja em toda a história do cristianismo se valer do livro de Levítico. Não sei se é de seu conhecimento, nenhuma igreja cristã tem o livro de Levítico como um livro de regra de fé e prática para a sua igreja, com exceção desses dois versículos que nós citamos, por conveniência apenas. Mas observe só que o texto, além de não falar de homossexualidade, no versículo 21, que é imediato anteriormente a este versículo 22, ele diz assim: não entregarás os teus filhos para consagrá-los a Moloque, para não profanares o nome de teu Deus. Eu sou o Senhor. E em seguida diz: não te deitarás com homem como se deita com uma mulher. É uma abominação. Querido, o contexto não é sexualidade, o contexto não são relações homoafetivas. Aqui são homens e mulheres heterossexuais ou até homossexuais que iriam a deuses pagãos oferecer rituais orgiásticos a deuses pagãos. Se você observar, se você procurar uma pesquisa rápida no Google a respeito da figura de Moloque, quem era Moloque? Você vai ver uma figura horrenda, que é um corpo de homem com cabeça de animal, parecido com a cabeça de um cavalo, e no seu ventre uma grande fornalha, onde os seus súditos, os seus servos, ofereciam seus filhos, os filhos que eles haviam conseguido através da cópula nos altares de Moloque, que é uma versão cananeia de Baal. Então, irmão, não temos aqui um contexto falando de sexualidade, temos um texto falando de prostituição cultual. Agora, algo curioso que pode chamar a sua atenção é que nós não podemos partir de Levítico 18 e ir para Levítico 20 sem passar por Levítico 19. E as páginas e versículos de Levítico 19 vão nos dizer assim, que o homem não deve cortar o seu cabelo, arredondando os cantos da cabeça, não deve danificar as extremidades da sua barba. Portanto, se você decide guardar o Levítico porque ele condena a homossexualidade, também não pode cortar seus cabelos e não pode também aparar sua barba. O Levítico 19 nos diz que nós não podemos plantar dois tipos de semente no mesmo campo, ou seja, você não pode cultivar batatas e cenouras no mesmo lugar, não pode
ter hortaliças, não pode ter uma horta no fundo da sua casa, porque o Senhor não se agrada desse tipo de prática. Você não pode também, segundo Levítico capítulo 19, usar uma calça jeans, uma camiseta de algodão, porque também é desagradável aos olhos do Senhor. Então, nós não estamos vivendo segundo o Levítico. O Levítico não é um livro utilizado para a igreja em nenhuma de suas práticas. Que Deus te abençoe e até a próxima oportunidade. Deus não fez o homem e a mulher? Isso eu sou contra um homem com outro homem. Deus fez o homem e a mulher. Deus não fez Ivo e Adão. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Minha irmã, pergunta interessante a senhora me fez. A Bíblia diz, em Gênesis capítulo 1, versículos 27 e 28, assim: Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus ele o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e submetei-a. Dominai sobre os peixes do mar, as aves do céu e todos os animais que rastejam sobre a terra. Deus criou homem e mulher com o propósito de procriação. E nós entendemos que todos os homossexuais, sejam eles gays, lésbicas, transexuais, travestis, seja qual for a orientação, qual seja o seu lugar na diversidade humana, todos eles são homens ou mulheres. Não existe um terceiro gênero, não existe um terceiro sexo. Deus não criou Adão e Eva, a senhora está coberta de razão, mas a função, a razão de Deus criar Adão e Eva como um casal heterossexual é porque a intenção inicial do Senhor é sim a procriação. E a teologia inclusiva não pretende desconstruir a criação, não pretende desconstruir a família tradicional e também não desejamos reprovar os casamentos heterossexuais. Todos nós nascemos de um homem e uma mulher, todos nós temos pais e mães e nós amamos a beleza da criação de Deus. O que acontece é que nem todos os casais que não se reproduzem têm o mesmo tratamento. Nós percebemos também que casais heterossexuais, onde homens ou mulheres ou ambos não podem se reproduzir, eles não são condenados à castidade, como alguns querem fazer com os homossexuais. Ou seja, a sexualidade, ela é a bênção do amor e não a mera procriação. Que Deus abençoe a senhora. É sobre isso. Um abração da Rafa.